iniciar, então, nossa atividade de hoje. Antes da gente começar, eu gostaria de, né, dar uma informação para vocês, porque eu recebi mensagem de duas pessoas, né, pensando por que eu vou seguir online, né? Eu vou seguir online porque eu estou aguardando a revogação do estado de emergência sanitária global por parte da Organização Mundial de Saúde, né? Tem uma percepção pública, né, de que a pandemia passou, mas ela não passou, né? Então, eu, como fui profissional de saúde, eu me sinto na responsabilidade de seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, tá? Serão poucos domingos, né? Serão 3 aqui em novembro, 5 em janeiro, e aí eu ofereço para vocês duas meditações de plus, né, de brinde, para que vocês reflitam sobre isso. Primeira meditação sobre a impermanência, que é, enfim, a principal meditação do ensinamento do Senhor Buda, né? Aquele mundo lá de 2019 não existe mais. O mês passado já não existe mais, né? Isso é uma percepção da nossa mente, né? Mas a gente está sempre mudando, né? O mundo está sempre se desfazendo. Tudo que nasce vai morrendo, tudo que se reúne se separa, tudo que se acumula se dispersa, tudo que a gente vai construindo vai à ruína, né? Esses são os 4 sinais da impermanência. Então, nós começarmos a colocar isso como vivência mesmo, como se familiarizar com isso, de ver que tudo está constantemente se desfazendo. E a gente tentar se apegar ao passado, ao que aconteceu lá atrás, isso é sofrimento na certa, porque o dia de ontem não existe mais, né? Não tem como a gente ir lá e pegar o dia de ontem. Imagina uma coisa que aconteceu há 3 anos atrás, tá? Então, refletir sobre a impermanência. E a segunda é uma perguntinha. Qual é o melhor lugar que a gente tem para escutar, né? Para ouvir o Dharma e para praticar o Dharma? É onde o nosso corpo, palavra e mente estiverem isolados. Tá? Esse é o melhor lugar. Então, que lugar é esse? Gente, pode ser numa caverna, pode ser num templo, no Butã, pode ser no quarto seu, entendeu? Na sala, né? Onde você estiver com corpo, palavra e mente isolados, é o melhor lugar para você ouvir o Dharma e praticar, tá bom? Então, façam essas reflexões, né? Porque o Buda não impôs nenhum ensinamento para a gente, mas que a gente reflita e veja a pertinência disso, tá bom? Então, nesses poucos domingos comigo, né, até que haja revogação por parte da OMS, seguiremos assim. E é bom, né? Sempre é bom umas meditações a mais. Então, vamos lá para nosso ensinamento. Nós estamos estudando o 8º capítulo do Bodhisattva Charyavatara, que é o Guia de Conduta do Bodhisattva, desde Shantideva, o mestre do século VIII. E nós estamos vendo a 5ª paramita, que é a paramita da concentração, ou da meditação, né? Ela tem vários nomes, mas vocês precisam entender o que vem ser isso. E nós chegamos já nas estrofes, hoje nós vamos ver da 151 a 162. E elas tratam de 3 emoções que é importante que a gente localize em nós mesmos, tá? Primeiro ver em nós mesmos e localizar empaticamente no outro, tá? São exercícios que nós vamos simplesmente propor aqui, como fez Shantideva, e vocês depois farão essas meditações depois em casa, num lugar que for mais apropriado para vocês, tá? É simplesmente uma meditação analítica de vocês lerem o conteúdo, né? O Cássio ontem eu já mandei para ele, ele disse que já disponibilizou no site, eu não sei exatamente em que ponto, mas ele já está no site disponível para vocês. Eu compilei o material que nós fizemos lá desde 2017, então está o texto completo até o 8º capítulo, tá bom? E aí depois vocês farão, então. Que são, né, essas estrofes que nós vamos ver, continua um pouquinho do que a gente já trabalhou antes, que são 3 emoções tão humanas, né? Mas que a gente precisa remover, que é o orgulho, o ciúme e inveja e a rivalidade. Então,
as estrofes vão fazer com que a gente faça um exercício e veja o quanto que a gente é orgulhoso, o quanto que a gente tem inveja, o quanto que a gente é competitivo. Porque isso são máculas que só nos fazem sofrer. Como foi, né, no anterior, que a gente já passou um pouquinho sobre isso, são momentos difíceis para o praticante, né? Porque a gente se acha assim, a última bolacha do pacote, né? É assim, né? Ainda mais no mundo de hoje, em que é tão valorizado, né? Os biscoiteiros de plantão buscando os likes e tudo mais. Como é que a gente vai olhar, né, para o nosso orgulho, nossa inveja, nossa rivalidade? Veja aí as eleições, um brigando com o outro. É briga por causa de escola de samba, briga por causa de time de futebol, briga por causa de partido político. E não interessa qual ideologia, é briga. Mas, gente, olha, 7 milhões de anos que nós, primatas lá, nossos antepassados, já brigava, entendeu? Brigava, a turma já brigava, porque o meu bando é melhor que o seu bando, né? Porque estavam disputando ali as mesmas coisinhas lá nas savanas africanas, né? Segundo hoje a ciência aceita. Então, já tem muito tempo que a gente anda disputando, entendeu? Depois disputamos caça, e a gente vem, isso está tudo impregnado na nossa mente biologicamente. Então, a gente tem que parar com essa história de ficar brigando com os outros e partir para esse caminho da felicidade, que é ter compaixão e amor e respeito por todos os seres, tá? Então, serão momentos difíceis nas meditações que o Shantideva coloca, mas é preciso que a gente veja isso e dê um tratamento, não é só ver, eu sou orgulhoso. Tem gente que gosta, né? Eu sou uma pessoa orgulhosa, né? Eu gosto mesmo de disputar as coisas com os outros, né? Não, isso é mácula, isso vai trazer, já traz sofrimento para a gente agora e trará sofrimento no futuro. Então, a gente vai precisar olhar para essas emoções, né? Então, vamos fazer algumas reflexões. Isso está baseado no ensinamento do Kalum Poche, no atual, que ele deu em 2010 em Bruxelas. Tá? Então, ele falando a respeito da apreensão egocêntrica, porque essas 3 emoçõezinhas fazem parte lá da apreensão egocêntrica, que é o nosso objetivo no Dharma, que é eliminar a apreensão egocêntrica. Então, o que diz lá o Kalum, né? Grande parte do que fazemos aqui é devido ao nosso egoísmo, e esse egoísmo só nos faz sofrer, né? E destrói completamente a nossa felicidade. Então, o que ele vai começar aqui são algumas frases dele, que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, para ver assim, o quanto que nas nossas relações, no nosso cotidiano, a gente está pensando na felicidade do outro. E o quanto que nós estamos, qualquer coisa, escolhendo um tomate no sacolão, sabe? Não, mas eu quero melhor, né? Melhor para mim. Então, são pequenas coisas muito sutis, mas que a apreensão egocêntrica vai juntando nela, e isso é a causa de sofrimento. A gente gera uma tendência, né, de querer as coisas melhores para nós, e isso, com certeza, vai frutificar como sofrimento. E é dito, né, a autocentralidade aniquila a felicidade. Imagina hoje, né, com tanto individualismo, né, a autocentralidade, né? Eu defendo as minhas ideias. O meu partido político é melhor que o seu. O meu time de futebol é melhor que o seu. A minha escola de samba tem briga, né? Eu sou lá do Rio de Janeiro, tem briga lá de Itapuraçá, porque o pessoal fica comportado socialmente. Mas rola maior fight lá por causa de escola de samba, gente. Porque a escola dele é melhor que a outra. Porque há milhões de anos que a gente vem fazendo isso. Então, a gente refletir sobre isso, né? Outra coisa, a autoabsorção neurótica. Esse modo que a gente vive hoje, entendeu? Apreensivo, cheio de emoções, hiperreativo, com ansiedade, medo, superdimensionando a experiência. Fala aí, pessoal, não é assim que a gente está vivendo hoje em dia? Medo, tem medo, tem medo.
tem esperança, angustiado, nervoso, entendeu? Superdimensionando, revidando, entendeu? Qualquer situação que acontece, sujeito fez assim, pegou o tomate melhor que o meu, agora também vou lá. Uma besteira, mas vai assim. O meu ovo é melhor que o seu ovo. O meu ovo tem carimbo. Sai lá do mesmo orifício da galinha, mas o carimbo é melhor. É melhor. O que é isso? Apreensão egocêntrica. E são pequenas coisas, volto a dizer aqui. Só que isso vai criando uma tendência que é sofrimento na certa. Então, da gente observar isso, né? E o Kalu segue, né? O Dharma não vai mudar você. Ai, meu Deus, como assim? Eu estou na maior esperança, né? Que o Dharma me mude. O Dharma não muda ninguém. O que vai mudar é o seu coração. É a sua relação com o outro. Né? Quais são os sinais de sucesso na prática? Não é quantas iniciações você teve, se foi ver não sei o quê, lá no tempo, não sei de onde. Não. Sinais de sucesso na prática. Se você tem mais respeito pelo outro, qualquer um que seja. Se você tem mais compaixão por quem quer que seja. Se você tem mais amor por quem quer que seja. Se você é mais humilde em relação a quem quer que seja. E outra coisa interessante que ele fala, quanto menos a gente se expressa. Hoje em dia, que é o mundo do falar, tanto se fala, né? Se fala e se escreve, né? Manda um monte de mensagem e tal. E a pessoa precisa se expressar, né? Precisa se colocar no mundo. Esse é o modelo que a gente vive. Então, ele fala, quanto menos a gente falar, quanto menos a gente se expressar. Isso é um sinal de progresso na prática. Mas como assim? Então, segue quieto na sua vida. Né? No meio de uma discussão, fique lá como um pedaço de madeira. Não é assim que o Shantideva ensina para a gente? Deixa quieto o negócio. Isso são sinais de progresso na prática. É o seu coração que vai mudar. Né? Não vem nada de fora para dentro. Né? A gente aqui, ouvindo o Santo Dharma, a gente vai mudar. De repente, você vai ver assim, poxa, não, revidei, é um ataque. Né? Poxa, sinal de progresso. Eu consegui sentir amor, né? Dentro do budismo, que é querer que o outro seja feliz, por uma pessoa que você tinha raiva, né? Que você competia e tal, você, poxa, que ela seja realmente feliz. Não é hipocritamente, não, é de verdade, tá? Então, ele coloca isso bem, né, dá bastante ênfase nisso, né? Ele, enfim, claro, lembra, né, que a gente nunca deve abandonar a aspiração da Bodhicitta, que essa é a nossa aspiração realmente, é fazer, né, que a gente veja todos, sem exceção, como Budas. Né? Eu, né, nesse tempo aqui, eu vi uma criança de 6 anos, tá? Emitindo, né, um julgamento bem agressivo, por sinal, a respeito de uma pessoa. Todos os seres são Budas. Né? Então, aí eu vi assim, poxa, uma criança de 6 anos, tudo bem que ela está refletindo, né, o universo que ela vive, né, desse tipo de comentário assim, agressivo, né, de preconceito mesmo. Né? Mas, assim, sabe, de uma criança. E a gente também vai levando isso, né? Julgar as pessoas. Né? Então, se livra. Nós vamos liberar todos os seres dos nossos julgamentos. Então, só deseje coisa boa para quem quer que seja, tá? Qualquer um destinatário. Né? Eu sei que isso aí é uma tarefa difícil num país polarizado como o nosso, mas a prática é essa, que a gente realmente, do fundo do nosso coração, deseja felicidade, né, para todos os seres. Né? E aí ele coloca, né? Com a nossa prática, nós vamos diminuir
o nosso apego ao samsara, que isso é fundamental, porque se a gente ainda está achando o samsara engraçadinho ou tem alguma coisa que presta, não está bom, né? Claro que a gente vai no meio do caminho, assim, ainda achando alguma coisa e tal, mas aí chega um dia que você fala assim, sabe, o que é isso? Aí você começa a ver a mediocridade, a futilidade de tantas coisas que tem no samsara, e aí a gente começa a se afastar. Aí ele lembra, né? Tão bonito isso, né? Aprendemos a repousar dentro de nós mesmos e fazer o bem dos seres, né? E desenvolver o respeito por todos eles, praticar a generosidade e compreender a impermanência e a realidade, tanto a relativa quanto útil. Então, esses são os objetivos nossos da prática. Então, para que a gente vai fazer a meditação lá sobre orgulho e tal? É para fazer algum tipo de terapia e tal? Não, é para esse aqui, é para diminuir a nossa tensão egocêntrica para que a gente possa realmente, algum dia, né, através da nossa prática, liberar os seres dos nossos julgamentos, tá? E aí vem um ensinamento, que é por isso que esse ensinamento eu trouxe aqui do Kalu para vocês hoje, que é um ensinamento que ele segue nesse texto. Na verdade, são 3 textos, tá, gente? 3 ensinamentos que ele deu, que eu condensei aqui em poucos minutos, né? Que ele fala, Dharma, né, e Samsara não combinam. É como água e fogo. E aí eu trago a imagem do Buda sobre a existência no Samsara. É como carvão queimando, ardendo. É assim a experiência no Samsara. Então, você imagina um monte de carvãozinho junto, o que faz? Uma fogueira. E aí o Kalu Rinpoche coloca, né? Essa fogueira a gente deve ver de longe, porque se a gente estiver nela, a gente vai se queimar. Então, você vai interagir, mas sem se misturar com as emoções. Tá? Essa é uma imagem muito profunda que tem a ver com ensinamentos do Buda ele mesmo. Né? Que ele disse, né? O Buda coloca, né? Que nós devemos observar os tolos tal como nós estivéssemos no alto de uma montanha, olhando os tolos na planície. Né? Então, a gente vai, como praticante, nós vamos ter um olhar compassivo, né? O olhinho lá de Chenenzi, né? Semicerrado, olhar os seres com compaixão, com amor e com respeito, porque sabe que todos eles, que não estão despertos ainda, estão envolvidos nas suas emoções perturbadoras, no seu karma, nas suas paixões, no seu véu da dualidade, um espesso véu da ignorância, né? Do caminho que é nada. Então, esse vai ser o nosso olhar como praticante para todos os seres, tá? E eu sempre gosto de lembrar aqui que não é um olhar arrogante. Ah, eles estão no samsara? Estão com as suas emoções perturbadoras? Não é isso que se trata, mas é um verdadeiro, legítimo e profundo sentimento de compaixão, que não é forçado. Ele virá com o progresso da sua prática. Né? A gente mesmo se surpreende, puxa, né? Outro dia eu vi um filme e tal, que era para você ficar com ódio do personagem, né? E aí né, eu mesmo me surpreendi, falei, poxa, mas eu, né, olha só o sofrimento, né, dessa... É um filme antigo e tal, mas, enfim, eu mesma me surpreendi, assim, porque todo mundo é um personagem odiado por todos, né? E aí, assim, eu vi o nível de sofrimento dessa pessoa. Então, é assim mesmo, né? A gente vai, como praticante, a gente vai se surpreendendo e não revidando, né? E sentindo essa coisa maravilhosa que é a compaixão. E aí ele termina, né? O despertar já está em você, reflita simplesmente, isso já foi outro ensinamento, né? Que ele já deu mais recentemente. Reflita sobre o significado da sua própria vida, né? O significado da felicidade e do sofrimento. Olhe para você e medite. Que é isso que o Shantideva nos convida com as estrofes de hoje, né? E aí o Kalu conclui, né? Felicidade e alegria
só vem pela prática. Né? E nós vamos ver na historinha que eu trouxe para vocês hoje. Né? Então, como ensinamento introdutório, que eu trouxe para vocês, esse ensinamento lá do Kalu, lá em 2010. Então, nós vamos ver uma historinha. E a historinha de hoje é bem bonitinha e tem tudo a ver, né, com esses ensinamentos de hoje. Então, a história está no Tripitaka 6, parte 5, página 84, né? E fala do eremita Nalai, que impediu o sol de nascer. Como é isso? Então, é o seguinte, são historinhas lá do Tripitaka, né, que é o triplo sexto, né? São textos mesmo do próprio Buda, né? É o Buda que escreveu, mas foram relatados depois nos concílios. Bom, então vamos lá. Haviam dois eremitas, né? O Tikilô e o Nalai. Eles viviam, né, há 60 anos numa densa floresta, onde eles mesmos cavaram uma rocha, né, cavaram a rocha e criaram uma caverna lá para eles poderem praticar. Eles comiam, né, se alimentavam somente de frutos e se vestiam somente com folhas. Né? E é dito na história que todos os Budas, Bodhisattvas, deuses, nagas e demônios se prosternavam para eles devido à prática deles tão profunda. Né? Eles tinham uma pura motivação, um comportamento calmo e perfeito, eles eram liberados de todas as máculas e dos desejos. E aí, por conta, né, dessa prática deles, né, o que eles conseguiam? Eles conseguiam perceber todos os fenômenos, ainda que fossem muito distantes. Eles conseguiam ouvir os sons mais sutis que fossem. Né? Eles conseguiam se deslocar sem nenhum tipo de obstáculo. Conta na história que eles conseguiam voar, inclusive. Eles conseguiam perceber todos os pensamentos de todos os seres nas 10 direções. E eles conseguiam também perceber todas as atribulações deles e de todos os seres em todas as vidas passadas. Ou seja, eram seres realmente grandes praticantes, né? O Tikilô e o Nalai. E eles percebiam que todos os seres viviam numa infinita, né? Sofrimento, né? Nas trevas do samsara, né? Na ignorância do samsara. Porque as pessoas não haviam purificado as suas máculas, né? E não tinham respeito pelas 3 raras e sublimes. E aí aconteceu a cena. Esse é o cenário, né, que a cena vai se desenrolar. E aí aconteceu o seguinte, estava lá o Tikilô estudando lá na caverna de noite, né? Mas aí ele acabou adormecendo. Aí o Nalai, né, foi andar um pouco dentro da caverna e acabou pisando no coque do Tikilô. Né? Eu li 2 versões desse conto, um diz que é na cabeça, o outro diz que é no coque. Pois bem, mas pisou lá no coque dele, eles eram iogues, né, gente? Tinha lá o coque lá, ninguém ia lá no barbeiro cortar o cabelo. Estava lá, pisou no coque. Aí o Tikilô falou, mas o que é isso? Você pisou no meu coque? Né? Que negócio é esse? Aí ele falou, olha, né, o Nalai falou, até mesmo objetos inanimados, eles se chocam, né? Eu estava aqui distraído, acabei pisando no seu coque. Aí o Tikilô falou assim, é? Então é o seguinte, assim que o sol nascer, a sua cabeça vai explodir em 7 partes. Aí o Nalai falou assim, poxa, como assim, né? Não é possível isso. Ele agora fez, né, essa predição, e ele sabia que ele era um grande praticante, né? Como é que vai ser, né? Minha cabeça vai explodir. Aí o que ele fez? O Nalai segurou o sol, não deixou o sol nascer. Aí passou um dia, passou 2 dias, 3, 4, 5 dias. Aí o que aconteceu? O pessoal do reinozinho do lado começou num desespero danado. Era só confusão e medo. E aí aquela confusão toda,
aquela situação toda lá que não tinha mais solução, porque o dia não nascia, como é que ia ser a situação? Aí os funcionários, lá, os ministros do rei, foram lá falar com o rei. Falaram, olha, tem que dar um jeito nisso, porque o sol não nasce, está uma confusão, as pessoas estão morrendo de medo, tem que resolver isso daí. Aí uma pessoa falou assim, mas isso aí está acontecendo porque os eremitas lá estão numa disputa, eles brigaram e tal, e é por conta disso. Um deles segurou o sol, não está deixando o sol nascer, e por isso que está todo mundo na noite, né, na escuridão. Aí o rei falou, não, então vamos lá falar com ele. Aí foram lá numa delegação, né, o rei, os ministros e tal, o pessoal, a galera do povo e tal, foram lá, aí se prosternaram, prestaram homenagens e tal, agradeceram a influência benéfica que a prática deles gerava no reino, né, porque o reino era muito próspero, né, e eles atribuíam isso à influência benéfica deles. E aí o rei falou assim, olha, mas nós precisamos resolver essa situação, né? Aí o Nalai falou assim, peça para o meu colega, para ele pacificar os pensamentos dele, que tudo vai se resolver. Aí o Tiquilô falou assim, olha, é o seguinte, aconteceu isso assim, assim, e eu fiz essa predição. Então, como é que nós vamos poder resolver isso? Eu proponho o seguinte, eu proponho que o Nalai revista a cabeça dele, né, de argila, né, faça tipo, eu entendi que é como tipo, um capacete, entendeu? Revista toda a cabeça com argila, né, com terra, e ele solte o sol. Aí o rei foi lá falar com o Nalai e falou, e aí, Nalai, tudo bem? Pode ser assim? Você reveste? Aí o Nalai, então, tá bom, vou fazer isso então. Aí ele revestiu a cabeça dele e soltou o sol. Quando ele soltou o sol nasceu, o que aconteceu, né, com aquele revestimento, né, que ele tinha na cabeça, explodiu. Mas com ele mesmo não aconteceu absolutamente nada, né? Ele saiu intacto daquela situação. Aí todos ficaram felizes, alegres e tal. Eles, né, Nalai e Tiquilô, ensinaram o Santo Dharma, né, porque eles eram grandes praticantes. Todos eles ficaram felizes, se regozijaram. E o rei falou assim, olha, a partir de agora, no nosso reino, nós vamos praticar, então, todos os preceitos, né? E a honra, a benevolência e a integridade. E, com isso, né, não haverá mais nem confusão, nem medo. E aí vem as palavras finais do Buda, né? Porque essas historinhas, como vocês sabem, são histórias que o Buda contava lá para a Assembleia, né? E aí o Buda disse, os dois bodhisattvas fizeram o povo ver que não conheciam as três raras sublimes, que eles tinham a mente perturbada, eles eram cegos e tinham visões errôneas, como alguém que caminha de olhos fechados em meio às trevas. Eles, né, os bodhisattvas, tiveram compaixão dessas pessoas que só nasciam e morriam, cegos e ignorantes. Por isso, eles criaram essa situação para que todos se esclarecessem em relação à visão. Aí ele conclui, né, o Buda, Nalai era eu mesmo, Tiquilô era Maitreya. Essa é a maneira pela qual o Bodhisattva concentra o seu coração na paramita da meditação. Então, essa historinha tem tudo a ver, né? Não é só porque ela está lá no capítulo sobre a meditação, mas tem tudo a ver com o que a gente vai ver no dia de hoje, mais ainda com as estrofes do Shantideva. Então, primeira coisa, a importância dos meios hábeis. Os dois eram, né, o Tiquilô e o Nalai, eram grandes praticantes. Então, eles souberam ver um meio hábil para que as pessoas percebessem as trevas que eles viviam. E o que o Shantideva traz com as estrofes, né, que a gente vai ver hoje, já vimos algumas, né, nos domingos anteriores, nos meses anteriores, é isso, né, para que a gente veja a treva do orgulho, da rivalidade e do ciúme que a gente vive. E aí a gente vê isso, vai querer sair, né, do samsara e falar, olha, não dá para continuar com isso. E aí
nós nos aplicaremos às práticas, né? Todo o lerim, né? Toda a prática que a gente tem pela frente. E a outra coisa é o seguinte, que todos os mestres falam, né? A compaixão, ela não é forçada, ela é fruto da nossa sabedoria. Quanto mais a gente vai progredindo na nossa prática, a gente vai vendo, né, a natureza insatisfatória do samsara, a gente vai vendo, né, a impermanência de todos os fenômenos e vai vendo a falta, né, a ausência de natureza própria de todos os fenômenos. E a nossa apreensão egocêntrica, né, o nosso ego, é um desses fenômenos. E quando nós vamos com a nossa prática vendo a falta de natureza própria, né, que é esse ego da gente? É uma coisa absolutamente fictícia. A gente dá uma materialidade para uma coisa que não tem materialidade. Nós somos, né, os 5 skandhas lá, mudando a cada instante, a cada percepção, a cada sensação, a cada formação volitiva, a cada consciência que a gente tem. Então, é disso que a gente vai gradualmente se liberando. E aí, disso, vem a compaixão. Quando a gente vê que o outro lá, entendeu? Está na mesma situação que a gente. Né? E cada vez mais a gente vai progredindo, né? Até que o estado de Buda seja plenamente manifesto em nós e em todos os seres. Então, a compaixão, o amor, né, vem da nossa percepção da vacuidade, né? Que muitas pessoas estão achando que é um final de semana. Ontem eu comentei com uma pessoa, estão achando que é um final de semana em Gramado, mas não é, sabe? Ou para o pessoal mais aqui do Goiás, entendeu? Que a gente vai perto, que é um final de semana em Caldas Novas. Não é, gente. A vacuidade, né, vem quando a gente percebe que a gente é só uma ficção. E é de verdade, não é só dizer isso, né? Porque tem muita gente que fala as coisas, repete como um papagaio, um gravador. Não entendeu coisa nenhuma ainda, né? Mas fica repetindo. Não, mas você vê assim, olha, não tem, cadê o eu meu de ontem, né? Meu eu ontem. Já mudou, né? E já mudou mesmo, nosso corpo já mudou também. Muitas células nasceram, um bocado, né? Já morreu também. A gente não é nem o nosso corpo, é o mesmo que ontem. Imagina nossa mente, né? Muito mais sujeita a todas as intempéries da existência. Nosso caminho vai ser desenvolver a estabilidade. Então, vamos lá para o nosso Shantideva. Quais são as estrofes? Só lembrando aqui, só para dar uma... Eu sei que várias pessoas estão seguindo, mas só lembrando assim, o que é meditar, né, o que é concentração, que a gente já viu nas estrofes anteriores, até chegar nessa 151 aqui, né? Meditar é ter a mente estável, alerta, presente, né? Não distraído nem pelos objetos interiores ou exteriores. Gente, isso aqui está tudo bem desenvolvido, está tudo gravado, quem quiser, quem não assistiu, pode ver, tá? Estou passando aqui rapidamente para a gente entender o que é a meditação, finalmente, né? Senão não sabe o que é. Livre da agitação, do torpor, livre dos 8 dharmas mundanos, né? Compreendendo a impermanência de todos os fenômenos, aprender a viver com profundidade cada momento que nos é dado. A gente está vivendo com profundidade? Isso é um sinal de progresso na prática. Ver exatamente qual é a situação que se apresenta, né? Os outros pontos, né? Abandonar os obstáculos, né? Querer os ganhos mundanos, né? O apego aos seres, né? Desencorajamento diante do desejo. Desejo é a emoção perturbadora daquelas top, entendeu? Que só faz a gente sofrer. Desejo por quê? Por qualquer coisa, gente. Pelo carimbo no ovo, por uma viagem para, sei lá para onde, nem sei o que está na moda agora, mas uma viagem para não sei para onde resolve. Qualquer coisa. Quer? Já é probleminha. Tem que resolver. E aí ele passa, então, né, o Shantideva. Estou passando assim
150 estrofes aqui em um minuto, né? A meditação sobre a igualdade, que aí ele vai tratar dos 2 métodos eficazes para desenvolver a bodhicitta relativa, que é a meditação sobre a igualdade, que é eu sou humano e você também, eu quero a felicidade e você também, né? Eu quero evitar o sofrimento e você também. Todos conhecem o sofrimento e não têm a felicidade. Todos, sem exceção. Pesado isso, né, gente? Todos, sem exceção. Eu sempre gosto de falar dos políticos, é onde nossas emoções mais afloram, né? Todos estão nessa categoria, todos, sem exceção, são seres. Então, a meditação sobre a igualdade. Então, anotem isso bonitinho e reflitam sobre isso, se a gente está realmente levando isso aqui a sério, né? E aí, a outra meditação maravilhosa, que é a meditação de Tonglen, que Tonglen resolve todos os nossos problemas, todos. Você não terá mais problemas nenhum. Meditação de Tonglen. O que é? Dar toda a nossa felicidade, nossa alegria, nossa saúde, nossa virtude, toda a nossa acumulação de mérito para quem? Para o outro. Quem é o outro? Todos os seres. E você vai tomar dele, tomar para si, todo o sofrimento, toda a angústia, todo o medo, todas as emoções perturbadoras, todo o karma negativo dele. Porque isso aqui a gente vai inverter a polaridade que tem na nossa apreensão egocêntrica. A gente só quer as coisas boas e pega as coisas ruins, joga para o outro. Não quer. Está lá, segunda norma de verdade do Buda. Então, Tonglen é o método supremo, né, para erradicar a apreensão egocêntrica. Claro, essa meditação não é uma meditação para iniciantes, porque, enfim, tem toda uma técnica para isso, né, gradual, mas ela que vai solucionar todos os problemas. Resolve o problema com o vizinho vem reclamar de alguma coisa, seja gentil, olha, o que você está querendo? Né? Quer que eu abaixe o som? Abaixa o som, faz a felicidade do outro, né? E toma o sofrimento dele. É uma meditação, tá? Então, são esses dois métodos sublimes para resolver os nossos probleminhas das nossas relações no samsara. Meditação sobre a igualdade e Tonglen, tá? E aí nós vamos até voltar um pouco para o Tonglen hoje, nessas meditações. Então, vamos lá para o nosso Shantideva, para as estrofes, tá? Ficou meio apertado aqui, porque ficaram várias estrofes, mas é porque eu só terei 3 domingos aqui com vocês em novembro. Então, como nós vamos concluir a explanação desse texto esse ano, então, mas vamos lá. Então, são exercícios, como eu falei, depois vocês peguem o texto, tá? Tem outras traduções que foram feitas que estão em português, mas tem em inglês, enfim, esse texto, né, tem várias línguas, né? Pode fazer reflexão lá, tá? Mas, enfim, ontem o Cássio já colocou no site lá, quem quiser pegar, pegue e façam depois em casa, tá? Porque aqui hoje eu só vou passar o que está nos comentários, que eu continuo usando as mesmas fontes, né? Como um raio que rasga a noite, do Dalai Lama, no Oceano do Mahayana, do Geshe Lobsang Tangye, o néctar da fala de Manjushri, do Kunzang Palden, né? E o guia para a Guide to the Bodhisattva Way of Life, né? O guia para a conduta, modo de vida do Bodhisattva, do Trungpa Rinpoche. Então, essas são as fontes desses comentários que eu vou passar aqui hoje para vocês, tá? Mas a meditação vocês façam depois, tá? E vejam isso e não tenham medo, tá? Não tem medo de vocês localizar essas emoções perturbadoras, tá? Se tiver pesado, deixa para lá, vai fazer outra coisa, mas depois volta para ela. Porque enquanto a gente não localizar isso dentro de nós e dar um destino positivo para elas, a gente não se livra, tá? Então, volta a repetir, não é só a gente se dar conta que a gente tem rivalidade, mas é curar essa mácula aí que temos em nós, tá? Então, Shantideva vai dizer, primeiro, né? São exercícios, tá, gente? Então, vocês vão ficar, o que Shantideva está falando aí? É meio assustador, mas são exercícios, tá?
para provocar esse sentimento em nós, tá? Então, vejam lá os meios hábeis que os mestres têm, né? Ele vai dizer: dizem que esse ser perturbado deseja competir comigo, quer ser meu igual, mas em instrução, sabedoria, beleza, família e riquezas, como ele poderia ser igual a mim? Aí algumas pessoas vão falar: ai, mas que horror. Mas, gente, vamos ser honestos e sinceros com a gente mesmo. Quantas vezes, sobretudo na última semana, no último mês, quantas vezes que a gente se posicionou dessa forma arrogante em relação a outra pessoa, lá da outra escola de samba. A gente tem que ser honesto. Se a gente não olhar para a gente mesmo, não tem como a gente progredir nessa vida, gente. Então, olha lá, vocês vejam essa estrofe e fica assim, refletindo. É meditação, né? Analise. Você vai pensar assim: será que eu sou assim mesmo? Né? Qual a gradação desse sentimento que eu tenho em relação ao outro? Né? A arrogância, a prepotência, a agressividade. Isso aí é caminho direto, reto para o sofrimento. Não tem saída. Então, nós temos que tratar essa mácula do orgulho que temos em nós. E a gente precisa olhar para elas, né? E aí o Shantideva segue, né? Tudo meio pesado, tá, gente? Mas, como eu já falei, se tá pesado, tem Dharma Light para todos nas internets da vida aí, tá? Mas aqui é Shantideva, tá? O grande mestre Shantideva. Dalai Lama só entendeu o que vinha a ser vacuidade e compaixão por conta, né, do estudo e da prática desse texto aqui. Então, assim, não é Dharma Light, né? Dharma Light tem um bocado por aí. Mas aqui o negócio é mais puxado, né? Mas vamos lá. Se tiver difícil, né, vai procurar outra coisa. E aí a 152. Assim, ouvir os outros falar das minhas qualidades, conhecidas por todos, fico arrepiado de prazer. Isso será uma alegria perfeita. Gente, isso aqui é poesia do século VIII. Aqui. Ouvir os outros falar de mim. Está aí, a turminha em busca de coisas, das minhas qualidades, as qualidades conhecidas por todos. Olha que sucesso. Entendeu? Fico arrepiado de prazer. Gente, não é isso? Que o povo vai lá, posta o negócio lá, fica assim, quantos likes teve? Arrepiado de prazer. O que é isso? Chama arrogância. Chama orgulho isso aí. Mácula. Vai te levar para o sofrimento. Não tem saída, né? E aí é dito nos comentários, né? É preciso se colocar no lugar do outro para baixar nosso egoísmo e aumentar a nossa compaixão. E esses exercícios, né, num primeiro nível, vamos dizer assim, é para a gente ver essa emoção em nós. E também, empaticamente, amorosamente, ver essa emoção no outro. Entendeu? Considerar que ele é um Buda e o pobrezinho está envolvido nas paixões, nas emoções perturbadoras, no véuzinho da ignorância dele. Tá bom? E aí ter o quê? Respeito e amor por ele. Não brigar com ele, não, porque é feio esse negócio de brigar. Ó, tem 7 milhões de anos que a gente não anda brigando com o povo por aí. Vamos parar com esse negócio. E aí o Shantideva segue, né? Se ele possuir algum bem, vou tirar dele a força, né? Eu deixarei para ele somente o suficiente para ele viver, sobre a condição de que ele trabalhe para mim. Aí já está falando mais de uma relação, né, de trabalhador, né? A gente não pensa isso, se ele tiver alguma coisa, né? Tem isso, né? Se ele tiver alguma coisa, eu vou tirar dele a força. A gente quer a coisa do outro.
inveja. O que o outro tem? Ah, qualquer coisa. Entendeu? É o tomate melhor na feira. Ah, pegou antes. Outro dia eu fui com uma pessoa na feira, aí a pessoa chegou lá, aí comentou comigo. Você viu que a pessoa pegou o repolho melhor? Mas ele chegou antes, ele pegou o repolho melhor, entendeu? Isso é o Sansara, né? Ah, mas ele pegou melhor. Você viu que ele pegou o repolho melhor? Mas ele chegou primeiro, a pessoa ficou nervosa, que o outro tinha pego. Aí eu falei, mas eu vou falar com o cara a próxima vez que isso não está certo, porque ela é a rainha da cocada, né? O último rolado do pacote, está se achando que deve ficar com o melhor repolho. Repolho desse tamanho assim, gente. Mas rolou um fight lá na feirinha, mas tá. Mas a gente quer isso, né? Tirar do outro a força. Mas o outro chegou antes, é assim, aqui é fila, entendeu? Você não está em outros países que não tem fila. Tem países que não tem negócio de fila, né? Mas aí tem outra história, né? E aí o Shantideva segue, né? Vou estragar sua felicidade e sempre irei atacá-lo e sobrecarregá-lo com os meus problemas, pois ele me prejudicou centenas de vezes durante a existência cíclica. Gente, vocês vão pegar e vão escrever, vão copiar, entendeu? Copia e vê isso aqui, ó. Quanto que a gente pensa isso no nosso cotidiano? Quero que o outro se lasque, quero que se arrebente, entendeu? Vou estragar sua felicidade, né? E sempre irei atacá-lo e sobrecarregá-lo com meus problemas. Ele vai ver, vai ver. Bem-vindo ao Sansara. Esse é o comportamento. O Sansara são as trevas da ignorância. E a gente não é só vendo o outro, vocês entenderam muito bem, né? Olhar para a gente também. Quanto que a gente está nesse processinho aqui, sobrecarregando os outros com os nossos problemas. Não, gente, ó, os probleminhas da gente a gente tem que resolver. Se a gente não está dando conta, a gente pede ajuda, vai no médico, vai no psicólogo, enfim, quem puder ajudar, a gente pede ajuda, né? Mas a gente tem que resolver, porque todos os nossos probleminhas somos nós mesmos que criamos, né? Por conta de uma tendência de atos, né? De atos negativos cometidos na sequência, que vai criando uma tendência que vai frutificar como sofrimento. E a mesma coisa em relação aos atos positivos. Então, se você está numa situação de sofrimento agora, né, está lá com a coisa angústia e mais não sei o quê, está com medo, não sei o quê, você mesmo que criou, não foi ninguém que criou isso para você. Então, você tem que resolver, tem que pacificar a sua mente, olhar para as emoções perturbadoras, deixá-las ir, desapegar-se de si mesmo, desapegar-se dos seus pertences, dos seus familiares, assim, ter uma relação harmônica com todo mundo, né? Ficar apegado, não vai acontecer que a pessoa vai embora, não vai embora, entendeu? Quantos, né? Vão embora, vai pronto, vai embora, acabou. Então é isso que a gente vai ver. E aí agora vem, tá? Isso aqui tudo depois vocês vejam com cuidado alguma delas, tá? Cada uma delas, né? E aí vem no comentário, né, sobre essa. Que é uma outra leitura, né? Uma outra tradução, mas que eu achei bem interessante, né? Por que a pessoa comum é assim tão maldosa, né? E aí colocar para a gente mesmo, né? Quanto de maldade, né? De visão, de julgamentos, de preconceitos que nós temos no nosso cotidiano. Que seja com o vizinho, que seja com quem quer que seja, né? A pessoa motorista do ônibus, quem quer que seja, né? Seu chefe, seus colegas de trabalho, né? Uma celebrity, um político, quem quer que seja, né? Olhar isso, né? Por que ela é tão maldosa? Por conta das emoções perturbadoras dela, gente. Não está lá? Todos nós somos iguais, né? A gente quer o que? A felicidade e quer se afastar do sofrimento. Todo mundo quer isso. Só que ninguém sabe
quais são os meios para a gente obter essas duas, né? Essas duas coisas que a gente quer, né? Ter as coisas boas para nós e se afastar das coisas ruins. Mas quem já entrou nessa via já sabe que só tem um caminho para a felicidade. Qual é o caminho para a felicidade? A prática dos atos positivos. Né? Como é que a gente evita o sofrimento? Evitando os atos negativos. É simples assim. Né? Tem todo o ensinamento em relação a isso. O que a gente faz? Mas as pessoas não sabem. Elas acham que para ser feliz elas têm que ter coisas, conquistar coisas, conquistar pessoas. Isso não vai trazer felicidade. Por quê? Porque essa pessoa vai morrer, porque essa pessoa vai se separar de você em algum momento. As suas coisas vão se dispersar. Porque, como foi lá no começo do ensinamento, né? A vida é um fluxo mesmo, tudo se desfazendo a cada instante. Então, se você quiser criar esse poderio, né, em relação às coisas, às pessoas, é sofrimento. Então, entender isso, né? O que está por trás de uma maldade de uma pessoa? É só isso, né? E todos, tá? Aqui não está excluído ninguém. Estou falando aqui os seres humanos, né? 8 bilhões de seres sobre esse planeta, entendeu? E mais os seres, né, nos outros reinos, nos infernos, nos espíritos ávidos, entre os animais, os deuses invejosos, né? E os deuses. Então, todos dos 6 reinos, né? Mas se já ficar aqui com os humanos, já está bom, né? Por que as pessoas são tão maldosas lá no inferno? Por causa dos atos negativos dele, por causa das emoções perturbadoras dele, por causa do ódio dele. Por isso está lá no inferno. Tudo organizado lá no inferno. Não tem brincadeira lá, não. E aí o Shantideva começa aqui, que nos comentários já vai falar como agir quando Tonglen foi realizado. E aí vem quando a gente já fez Tonglen, porque a princípio a gente já fez Tonglen, né? Como é que a coisa vai acontecer? Tonglen não precisa fazer lá na prática, né? Tem texto lá que a gente faz, Tonglen, né? Que é a instrução lá de Lojong, treinamento da mente, 7 pontos, tal. Tem toda a recitação de mantra, TTT, não. Você pode fazer em qualquer situação. Brigou com o vizinho, vem reclamar alguma coisa, Tonglen nele. Fica tudo pacífico, né? Não sei se o problema vai resolver, se vai fazer um boletim de ocorrência, mas isso aí é outro problema. O problema é você pacificar as tuas emoções. Aí vem, né? Para você dizer para você mesmo que é a 155. Ó, minha mente, você sempre busca o seu próprio bem-estar. Durante inúmeros éons, e ainda extenuando-se completamente, você só obteve sofrimento. Então, nesse momento aqui, a gente já está olhando para a gente mesmo. E fala isso, né? O quanto, e aqui ele está colocando, né, durante inúmeros éons. Mas se você não quiser complicar muito durante inúmeros éons, né, você pode olhar aqui quantas vezes nessa vida você buscou o próprio bem-estar em detrimento da felicidade do outro. E não é aqui incitação ao sadomasoquismo, não, tá, gente? Mas quantas vezes a gente privilegiou a nós mesmos, entendeu? Esconder um pedaço de pudim na geladeira, o último, esconde moca lá no final da geladeira, que é para o outro não comer. Dá para o outro pedaço de pudim, entendeu? O outro também não quer, deixa aí, isso vai fazer bem para a gente. Aí uma vez eu fui dar esse ensinamento, aí falou assim, mas às vezes a pessoa nem come, estraga o pudim. Mas não é problema, esse não é o problema. O problema é que você deu para o outro com alegria, não é deu, tá vendo? Eu te dei. A gente precisa estar bem atento às emoções que estão passando na nossa cabeça. E aí o Shantideva, né? Extenuando-se completamente, você só obteve sofrimento. Então, olha para a sua vida, entendeu? E vê o quanto que você se desgastou, se extenuou por bobagem, por mediocridade, por futilidades. Que resultado o quê? Sofrimento. Tem um prazerzinho assim, né? Rápido, entendeu? Mas ele, ó, a impermanência já leva embora rápido. Entendeu? Mesmo o bibelô que você trouxe lá de uma viagem qualquer, uma viagem maravilhosa que você fez,
o nosso negócio vai estragando, cai, né? Vai ser deteriorando. Então, vê isso, né? 156. É preciso engajar-se sem hesitação, trabalhando plenamente para o bem do outro, uma vez que a palavra do Muni não engana jamais. As vantagens serão vistas nas vidas futuras. E aí o Shantideva já começa a ver o que a gente vai fazer, né? Engajar-se sem hesitação. Quando a gente está, será que é, será que não é? Isso é lá no começo, que a gente está avaliando se o Dharma tem valor ou não. Mas depois que já pegou, gente, faz o negócio. Entendeu? Se engaja com corpo, palavra e mente. Vamos parar com esse negócio de corpo está para um lado, palavra para o outro, né? E a mente para o outro. Tem que estar tudo junto. Nós que somos praticantes temos que unir corpo, palavra e mente. O Kalun Poche respondeu recentemente, né, por que ele resolveu ensinar as yogas de Niguma. Para quê? Para ter a parte corpo. Porque ele estava vendo que as pessoas estavam viajando muito, entendeu? Nos conceitos, não sei o quê, da divindade, não sei o quê, blá, blá, blá. Traz para o corpo. Quem, praticante budista, faz prosternação todo dia? Todo dia. Tomou refúgio, amiguinho. Sinto muito, prosternação. Se já recebeu a instrução, então, tem que fazer. Não é mental, a não ser que o teu médico, cardiologista, que fala, olha, realmente você não pode fazer isso. Se você tem um impedimento médico, aí tudo bem, não pode fazer. Mas quem não tem, amiguinho, não está fazendo de preguiça. Entendeu? Está distraidaço no samsara. Tem que unir corpo, palavra e mente. Não é só falar. As pessoas falam muito, né? Nesse tempo aí, eu tive na casa de uma pessoa que está nesse mercado multibilionário da sustentabilidade, ganhando dinheiro a rodo. Pois bem, fui lá toda uma musa desse mundo de sustentabilidade, né? Em vez de cuidar do próprio terreiro, não, vai cuidar do terreiro dos outros, para ganhar dinheiro. Mas tá, tudo bem, viva o samsara. E aí a pessoa fala assim, não, vamos tomar um chá. Aí eu falei, vamos ver, né? A pessoa toda trabalhada na sustentabilidade, vou ver que tipo de chá vai rolar aí, né? Fiquei curiosa, fui lá na cozinha dela, só coisa industrializada. Tá? Que beleza, cheio de pacote, tudo organizado, bem sansarão pesado. Falei, tá bom, tá. Aí o que ela pega? Não, vamos aqui comer, o que eu tenho aqui? Gente, era um alimento ultraprocessado, embalado, na coisinha de isopor com plástico. Falei, mas que beleza, sustentabilidade. A pessoa fala isso, ganha dinheiro com isso. E muito, entendeu? Mas o que ela... tudo porcaria. O Bodhisattva, gente, não é hipócrita, não. Nós temos que juntar nosso corpo, nossa palavra, nossa mente e agir conforme. Se você defende o meio ambiente, haja de acordo. Sabe, qual foi a última vez que você comprou uma roupa nova? É sintético, não é sintético? Qual é a sua conta de luz? Quanto você consome de água? Quantas postagens nesses aplicativos? Tem o data center, que é movida energia fóssil, resfriada com água. Pensa em toda a cadeia de produção da coisa. Esse é o Bodhisattva, ele vai agir de acordo. Não é só para falar, né? Não. Então, corpo, palavra e mente junto. Então, o que a gente usa aqui? A gente faz as práticas, o corpo está junto, né? Não é só falar. Faz a prática, faz prosternação. Tem que fazer prosternação, gente. Não tem como. A pessoa já tomou refúgio e não faz prosternação, por quê? O cardiologista falou. Então, beleza. Se não tem, se o médico falou, não faça. Aliás, foi minha grande alegria, né? Que eu tenho um problema na coluna, um pouco antes do retiro, né? Eu sabia que eu podia ter esse grande obstáculo. E eu fui nessa época, eu era rica, tinha até convênio. E aí eu fui lá no médico, e aí o médico, né, eu perguntei, né, eu falei, vou ter que fazer isso, tal, ficar na cadeira 3 anos, tá? Eu posso fazer isso? Pode. Gente, eu saí naquela W3 saltitando, assim, igual um coelhinho, né, de felicidade. Falei, pronto, o médico liberou para encarar esse desafio, porque eu sabia que eu tinha no meu corpo, né, que já tinha meio século de vida, que eu falei, será que eu vou aguentar esse tranco, né? E ele liberou. Então, se o médico liberou, amiguinho, se você não tem, bora fazer, né?
E aí o Shantideva nos incita, então, mais ainda para a prática, né? Se você sempre agiu assim no passado, sua situação atual não é a produção da felicidade suprema da budeidade. Então, é aquilo que eu já falei aqui antes. Se você hoje não está feliz, e feliz não é ter coisas, não, tá, gente? Você pode estar doente, pode estar passando fome e tal, e estar feliz, entendeu? Suprir as necessidades mínimas do seu corpo, mas estar feliz, tá? Isso aqui não é felicidade, não é ter coisas ou ser coisas, não, tá? É um estado da mente, tá? Então, se você está hoje, né, numa situação difícil, né? Foi porque você agiu assim no passado, está fazendo referência ao verso 100, ao estrofe 155. Então, você não teve, né, a produção da felicidade suprema, da puridade. Por que não se aplicou aos atos positivos, não evitou os atos negativos e não disciplinou completamente a sua mente? Bom, então, bora praticar. 158. No entanto, você se identifica com as gotas de esperma e sangue dos outros como sendo eu. Assim, você deve igualmente se habituar a considerar os outros como teu verdadeiro eu. Então, isso é outra reflexão muito profunda, tá, gente? O que nós somos aqui, né, segundo a tradição budista? Nós somos a união de um espermatozoide, né, do esperma, como está no texto, e do sangue, né, que a gente sabe que não é sangue, que é um óvulo. Disso foi feito o nosso corpo. Nesse momento que estava vindo, veio a consciência lá, nossa, a tranqueirada, que veio da outra vida, chegou ali, achou aquilo ali, essa vai ser a continuação do meu karma. Quer dizer, não é tão bom assim. Enfim, é isso que nós somos. Então, o nosso corpo, todas as nossas células, coisinhas micro, o que é? DNAzinho da mãe, DNAzinho do pai. Né? Tem vários métodos de concepção, mas finalmente é isso. Não tem assim, como fazer ainda. Entendeu? A biologia é assim. Entendeu? Pronto. É o nosso pai. Ainda que você seja adotado, mas você tem o DNA da sua mãe e o DNA do seu pai. Essa união, né, de metadinha de um, metadinha do outro, é o que você chama de eu. Então, se você, né, considera partes do corpo de duas pessoas como sendo eu, por que você não vai considerar o outro como você também? Querer para o outro o que você quer para você, que é o quê? A felicidade de sair do sofrimento. Então, essa é uma reflexão muito profunda que a gente precisa olhar para a gente. Né? A nossa apreensão egocêntrica é algo fictício, né? É um animal imaginário, mas a gente tem esse corpo aqui, rupa, que é um dos elementos do skanda, que é de duas pessoas. Não tem uma coisa aqui neste corpo que eu possa dizer que seja eu. Não tem. Porque cada microcélula aqui, metade do meu pai, metade da minha mãe. E a gente considera assim. Então, veja que o outro também é assim. Então, se você já considera duas pessoas como sendo você mesmo, bota o outro também nessa história. Então, é difícil essas reflexões aqui, né? E o Shantideva segue, né? Torne-se devotado a serviço dos outros. Veja tudo que está em seu corpo que seja útil para alguém e utilize para ajudar os outros. E aqui o Shantideva, o que ele vai falando? Né? Tudo que estiver no seu corpo que você use para ajudar os outros. Que é a nossa preciosa existência humana. A gente, né, obteve, né, com as 8 liberdades, 10 aquisições e as 3 fés, para que a gente possa estudar o Dharma, compreender a natureza última de todos os fenômenos, a natureza última da nossa mente. Para quê? Para a gente ajudar o outro. Então, tudo que tiver sobre o seu corpo, e aqui ele não está falando nem porque aqui é só, né, para praticantes, né, que já abriram mão de todas as suas posses, né? Então, tudo que tiver no seu corpo, né, que você use para ajudar o outro.
entendeu? Às vezes o outro está precisando o quê? Não está com condição de fazer um prato de comida, vai lá e ajuda, entendeu? Ajude. O que a pessoa está precisando? Né? Está precisando de cuidado, às vezes a pessoa fez uma cirurgia, está precisando de um cuidado. Ajude. E não precisa ser budista para isso. Né? Ajude. E aí, quem tem alguma coisa, alguma posse, use isso para ajudar os outros. O que quer que seja. Sabe, o outro está precisando de uma panela, né? Precisa de uma panela. Às vezes a pessoa tem 3, 4 panelas, para quê? Usa todas ao mesmo tempo. Precisa de uma panela. É assim que nós vamos desapegando dessa apreensão egocêntrica. É um meio hábito para a gente ir soltando isso. Né? Então, tudo que a gente tiver, a gente vai dando para o outro. Tá? E não é... Gosto sempre de lembrar, né? Para a gente ficar se achando o máximo, eu dei isso para o fulano. Não, gente, simplesmente dá, porque realmente aquilo ali não te pertence. Se nem seu corpo te pertence, imagina a panela, menos ainda, entendeu? Então, ceda para o outro, né? Isso vai fazer profundamente bem para você. Né? E aí, no comentário é dito, né? Não seja como os cães que espia desejando o alimento, né, que os homens estão comendo. Né? E aí eu achei bem interessante isso, né, que é uma imagem que é trazida num comentário, que nós no mundo ficamos igual, eu tive cachorro, né, bastante tempo, foram sei lá quantos anos, mas quase 20 anos que eu tive cachorro, na época de filho pequeno, que mamãe quer um cachorro, mamãe quer um cachorro, mamãe quer um cachorro. Pronto, então tinha o cachorro, e os cachorros ficavam assim, ó, tinha até uma mais espertinha, que era mais altinha, que botava as patinhas em cima da mesa, esperando assim, tipo, cair um pedacinho de pão, uma coisa assim, já já vinha logo limpar, né? E aí até um dos meus filhos, isso há muitos anos atrás, falou assim, a gente não precisa mais de vassoura nessa casa, né? Fazem a limpa em volta da mesa. Bom, não sei os cachorros de você, quem tem cachorro, mas lá em casa era assim, né? Então a gente fica no mundo igual os cachorrinhos, né? Esperando ver se vai sair vai rolar algum pedacinho de coisa, ou que alguém vai dar para a gente, ou que alguém distraidamente vai deixar cair no chão. E olha só, que imagem tão primitiva, mas a gente fica se comportando assim, né? Será que vai rolar alguma coisa, né? A gente fica assim, né? O que eu vou ganhar, né? Tem brinde? Eu quero, né? Então, deixa esse querer tanto assim de lado, né? E aí o Shantideva segue, né? Que é uma reflexão muito profunda, tá, gente? Por isso que eu falei assim, vocês vão pegar esse texto depois, né? Tem na internet, vocês acham também, as traduções não são assim muito certinhas e tal, mas já serve, né? Mas tem lá no site. Olha que coisa profunda, né? Eu sou feliz, mas os outros não. Eu estou em alta escala, mas os outros estão embaixo. Tenho vantagem, mas não os outros, né? Porque eu não tenho inveja de mim mesmo. Então, vê quanto que nós somos privilegiados, gente. E somos mesmo, a gente tem o que comer, a gente tem abrigo, né? A gente tem acesso ao Dharma, isso por conta do nosso próprio karma. Olha como somos privilegiados, por conta do nosso trabalhinho mesmo em vidas anteriores e na nossa vida. Então, olha só, né? Se você tem inveja, por que você não tem inveja de mim mesmo? Então, soltar essa inveja, entendeu? E usar todas essas bênçãos que você mesmo reuniu devido ao seu próprio karma, a prática dos atos positivos, né? Rejeitar os atos negativos, você ter toda essa condição para ajudar o outro, de verdade, no que quer que seja. O que o outro está precisando, vai lá, entendeu? Ofereça, no que eu posso ajudar? Esse é o maior mantra, é o mantra mais poderoso. Não é querer socar no outro a coisa que você está querendo que o outro coma, não. O que você está querendo? Entendeu? Às vezes a pessoa está lá doente, o que quer? Quer um refrigerante, posso falar o nome? Entendeu?
pessoa está lá morrendo. Não, o médico falou para não, sabe? Faça isso. No hospital tem um contrabando tremendo no hospital. As pessoas dão a coisa para a pessoa. A pessoa está morrendo, vai morrer amanhã, entendeu? Não, mas tem que ficar. Não, quer um pouquinho daquele refri geladinho. Tá bom, entendeu? Tem que fazer o outro feliz, tá? E não é incitação só masoquismo, que não fazer o outro feliz. Tá? Tem que ter muita sabedoria para saber como fazer isso, né? E aí vai, 161. Devo agir sem pensar em minha própria felicidade e assumir, né? Devo agir sem pensar em minha própria felicidade e assumir o sofrimento dos outros. Quando cometo um mau ato, devo perguntar a razão desse meu ato. E assim eu devo examinar as minhas faltas constantemente. Isso aqui é Tom Glenn, né? Agir sem pensar na minha própria felicidade. Em qualquer situação, por mais simplória que seja, atenda o outro. Tá? Isso aqui, gente, é meditação difícil para praticantes um pouquinho mais avançados. Tá? Quem não conseguir fazer, não tem problema nenhum. Deixa quieto, mas lá na frente a gente retoma isso, tá bom? Mas é isso que vai fazer com que a gente se libere da apreensão egocêntrica, né? Finalmente deixar de pensar na própria felicidade e assumir o sofrimento dos outros, né? Dito no comentário: separe-se do seu conforto e abrace o desconforto alheio, né? A incitação que a gente tem para examinar as nossas próprias faltas. E aí ele chega na 162, que é a última estrofe que eu preparei para vocês hoje. Devo tomar como os meus os maus atos cometidos pelos outros, né? Devo revelar aos outros o mínimo ato negativo cometido por mim. Então, quando os outros tiverem um mau ato, qualquer que seja, tá? Em vez de estar julgando a pessoa, fulano mentiu, fulano roubou, fulano teve malevolência, fulano tagarelou, né? São os atos negativos aqui, todo mundo acho que já sabe, né? Em vez de estar julgando o outro, compreende aquilo ali e faz um tonglenzinho, entendeu? Se o camarada roubou, entendeu? Toma aquele sofrimento dele para você e dê a sua felicidade para ele, tá? Como já foi muito bem explicado também, ninguém pega nada do outro. Não é Covid, não é varíola dos macacos, não é pereba, não é nada disso, não. Não pega. Não é doença infecto-contagiosa do karma, não. Não é. Porque o karma amadurece no seu autor. Então, não fique preocupado, vou pegar o mau ato do outro. Não pega, não pega. A mente é mente, as mentes não se comunicam, tá? Dentro da tradição budista. Tá? Então, o mau ato do outro é dele. Vai amadurecer nele, ele vai receber o fruto do ato dele. Tá? Não fique preocupado com isso, não. Mas é um movimento da nossa mente de ter um olhar mais compassivo e amoroso em relação ao outro. Tá? É a meditação meio difícil, aqui nós estamos falando de Tonglen, mas, enfim, quem já conseguir fazer, pode praticar isso no seu cotidiano, vocês vão ver que a vida vai ficar muito mais serena, muito mais leve, né? O coração e a mente pacificado, né? E devo revelar aos outros os mínimos atos negativos. Não precisa ir lá, né, num confessionário com o outro, né? Mas aqui é a força da confissão, do reconhecimento das faltas, que é importante para um praticante. Nós precisamos reconhecer as nossas faltas. Se a gente teve cobiça, se a gente tagarelou, se a gente mentiu, se a gente criou discórdia, qualquer ato negativo que a gente cometeu, pode ir lá, 10 atos negativos no corpo, da palavra e da mente, aconteceu isso, veja, foi por distração, da mesma maneira que o Nalai lá pisou lá no coque do Tiquilô, entendeu? Reconhecer a falta. Olha, realmente, né, cometi essa falta, a gente já trabalhou bastante, isso foi em 2018, só sobre o poder do reconhecimento das faltas. Tá?
Então, cometer um ato negativo, não precisa ficar se martirizando, não, sabe? Olha, realmente tagarelei, ou criei uma discórdiazinha, tive uma visão errônea, qualquer ato desse. Então, olha, realmente, né, cometi um mau ato, né, reconhece aquilo, pode usar a força do suporte ou não, se compromete a não mais cometer e pratica atos positivos. Né? Então, é isso que a gente vai sempre fazer. Então, esse é o, né, o convite que o Shantideva nos faz, para que a gente pegue cada uma dessas estrofes, reflita, cada um de vocês, reflita sobre cada uma delas e localize em vocês essas emoções perturbadoras, essas aspirações que nós temos, nossa relação com os outros, todos os seres, sem exceção. Que seja lá da escola de samba, que é adversária da sua, tá? Qualquer ser que seja, tá bom? Então, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade, por favor. Lama. Oi. Tudo bom? Bom dia, Lama. Tudo bom? Juliana, oi, bom dia. Isso. É que eu fiquei pensando aqui, em situações que a gente vai vivendo, assim, né? Eu fiquei na dúvida, assim, no proceder de uma situação assim, é a seguinte, que tem, assim, uma pessoa, né, que, assim, gratuitamente, por uma questão dela com ela lá, ela faz um momento, assim, de querer te prejudicar só porque, assim, vamos supor assim, por exemplo, vou falar mais fácil, né? Você fala aqui que tá lá. Meu pai casou com uma mulher muitos anos atrás, e ela entrou no movimento desde que eles começaram a se relacionar de afastar meu pai de mim e de todos os filhos dele. Ela tem o rolê dela, os sentimentos dela, ela cresceu sem pai, teve todo um rolê. Mas assim, aí eu entrei num negócio assim, não de querer bater de frente, não, mas sabe o que você faz assim? Aí eu queria saber o que pode melhorar e se eu tô fazendo errado ou não. Mas há alguns anos, porque assim, pai, ó, leve lá a sua vida com ela, se quer ficar, mas eu não quero contato, não quero assunto, porque toda vez que ela tem brecha, ela faz algo para me prejudicar. Só porque sim, sabe? De tipo falsificar documento meu, para interferir com o processo de emprego meu, essas coisas, sabe? Sim, sim. Aí Mas, eu não sei se é certo, mas sabe quando você fala assim, pai, leve sua vida lá, não quero contato nenhum. Não quero mal, mas também não quero perto, sabe? sim, Juliana. O importante aqui dentro da tradição do Buda não é para a gente estar perto ou longe da Uhum, pessoa, não, entendeu? Não é isso que vai fazer, não é a proximidade com a pessoa. O importante é a gente desenvolver uma atitude amorosa, compassiva, de respeito em relação a todas as pessoas, ainda que sejam aquelas que nos maltratam, entendeu? Porque é uhum, isso que vai transformar o nosso coração. Então, se a gente está perto ou se está junto, não tem a menor importância isso. Né? O que é importante é que sentimentos que você acolhe na sua mente. Né? Se você tem uma visão amorosa, compassiva, querer que ela realmente, no fundo do seu coração, seja feliz, né? Encontre as causas da felicidade, que ela se livre do sofrimento, né? Das causas do sofrimento. Ter essa visão amorosa, compassiva em relação, tá tudo certo, não precisa ficar grudado, uhum. entendeu? Não é para ficar. Meus filhos, eu nem sei os treinos, não sei nem endereço, nenhum deles. Entendeu? Não se perguntar o endereço. Não sei, eu sei onde moram, não sei o país que mora, mas nem sei endereço. Eu não sei se Uhum. alguém precisar do endereço, não sei. Então não precisa ficar grudado, entendeu? Não É é porque eu porque entrei num negócio ficar assim, que amiguinho assim. antes. Não, não é Não, amiguinho, não. entendeu? Uhum. A É porque gente eu tem entrei num que. negócio. Tem um capítulo todo, né, do Dhammapada, que a gente vai ver a partir do ano que vem, que fala dos afetos, né? Então, que são apegos, né? São sofrimento. Então, Uhum. o sentimento que a gente deve, se a pessoa está longe, se está perto, não interessa. Interessa são os sentimentos que a gente tem na nossa mente em relação a essa pessoa, entendeu? Ainda Uhum. que te traga prejuízo e tal. E quem quer que... Gente, 8 bilhões de pessoas sobre o planeta, todos, entendeu? E aí, se a pessoa é parente e tal, mais ainda, né? Porque a gente vai Uhum. ter que testar ainda com mais vigor. Então, é isso que a gente tem que lembrar, como praticante, né? Quem segue o Dharma, que sentimentos que você acolhe. Se está junto, se não está, né?
tem a menor importância nisso, né? É Então, porque eu olha, entrei no. Eu fiquei assim, eu fiquei pensando assim, porque, por exemplo, o que eu faço agora, quando eu era adolescente, aí tinha, né, aquele negócio mais de, né, porque adolescente já é meio alucinado de natureza, então, era um negócio muito assim, de querer, né, de achar ruim, não sei o quê. Aí eu entrei, assim, acho que seria uma neutralidade, que assim, não quero mal, tá de boa, exato. siga a sua vida, faça aí o que você quiser fazer, mas ao mesmo tempo eu entrei no movimento assim, não sei se seria, é isso que eu fiquei na dúvida, se seria errado ou não, da minha parte Não, de me blindar em relação a ela, porque eu também vou ficar sendo trouxa de ficar tomando porrada de graça. né, blindar não é bom, entendeu? Mas essa palavra não é boa. Mas tem um ensinamento do Shantideva, que a gente já viu aqui, que é permaneça como um pedaço de madeira, entendeu? Tipo assim, seja uma samambaia, sabe? Assim. Não revida, entendeu? Deixa quieto, convive socialmente, seja gentil e tal, não sei o quê, mas não revide, entendeu? Uhum, Porque vai ser necessário desenvolver uma calma, uma estabilidade da mente, tá? E aí a gente depois, né, porque a gente sai de uma situação dessa assim com a cabeça fervendo, né, as minhoquinhas lá doidaças, entendeu? Mas aí a gente tem que aprender, né, com a meditação a pacificar essa moçada toda aí, tá? Não é tipo ficar por fora assim, tipo, tá tudo perfeito e lá dentro tá os bichos comendo a gente, entendeu? Não, a gente com a meditação a gente vai compreender a natureza das minhocas todas, né? Deixar as minhocas irem embora e tal, mas isso aí vem com a prática, né? Mas não está blindado, né? Porque a gente é um corpo só, sabe? Não uhum. tem eu e eles, né? Somos todos um só, É que né? eu quis Isso dizer isso blindada é assim verdade. de evitar dar Sim, brecha para sim, interferência, entendeu? Porque eu sei que não vai ser nenhuma interferência positiva. sim, sim. Pois é, mas cada vez mais a gente vai sabendo assim a nossa prática, nossos propósitos, né, nossos compromissos e tal, e deixa quieto, né? Não é fácil esse caminho de praticante, né? Eu mesmo sei disso e tal, mas enfim a gente fica, né? No início a gente fica assim por dentro, a gente está querendo brigar, pular no pescoço, mas com o tempo a gente se surpreende até com a nossa serenidade e a tranquilidade, tá bom? Mas não precisa interagir com os outros. Veja que sentimentos que você acolhe. É isso, tá bom? Mais Obrigada. alguma coisa, gente? Porque agora tem o Lama Sonã que vai entrar com a prática. Mais alguma coisa? Seja breve, que aí a Lama, gente... tudo bem? Bom Ah, dia, Bruno. Bruno, poucos minutos, hein? Porque senão Oi, senhora. estamos aqui Não, não, eu só quero saber se depois da aguarda sim. prática eu posso falar com a senhora. No, Sim, no, sim. Tá bom, ok, obrigado. Só para saber se a senhora está envolvida na outra prática também. Obrigado. Só tenho que fazer meu almoço. Nossa senhora, eu vou ser breve. Vai ser coisa rápida, coisa rápida. Sim, É, compartilhar então uma é coisa. isso, tá, gente? Vejam o texto lá, né? Agora tem essa questão da gente estar aqui online e tal, respeitar o horário nosso aqui. Então vejam isso, procurem esse texto, façam essas meditações, né? E vão buscando dentro de vocês para vocês poderem seguir adequadamente na vida, tá bom? E aí, o que a gente faz no final, né, para a gente nem querer, para mim, né? A gente dedica o mérito para todos os seres, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte.